Outra vez, 1 Pedro, capítulo de número 4. Recapitulemos a nossa leitura dominical. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àqueles que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam do Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Palavras do Senhor. Oremos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, outra vez pedimos a Ti que o Senhor mesmo opere em nossos corações, escreva a Tua palavra na tábua dos nossos corações, nos faça assimilar, ó Deus, a Tua verdadeira voz, a fim de praticá-la no nosso dia a dia. Para tanto, dá-nos do Teu Espírito Santo e força, da glória de Ti mesmo, e em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso Salvador. Amém. Tomem assento, queridos. Desde muito tempo, nós estamos concentrados na exposição de 1 Pedro e desenvolvemos algumas frases mnemônicas para nos manter na direção em que queremos fazer as aplicações da mensagem de Pedro. As frases giram em torno de uma frase mandante: como responder a uma sociedade hostil à nossa fé. Então tomamos a comunidade de Pedro como exemplo disso, a igreja da Ásia Menor, que estava sofrendo perseguições sociais. Não eram necessariamente perseguições imperiais, mas sociais. Um povo que estava, enquanto judeus, estavam longe da sua terra natal, um povo que Pedro vai chamar de dispersos,
Eles estavam em terras sob domínio romano, mas não eram cidadãos romanos. E por último, eles tomaram a decisão de receber a Jesus como Salvador. E isso fez deles criaturas abomináveis. Aqueles que eram judeus passaram a ser odiados pelos seus patrícios por agora estarem seguindo o crucificado, o Jesus crucificado. Os que eram gentios também sofriam rejeição, porque tinham deixado os seus deuses para seguir a Jesus Cristo. E num dado momento essa perseguição social se atenuou. As pessoas não queriam dar-lhes emprego, as pessoas não queriam vender-lhes coisas, nem comprar-lhes os seus produtos, e eles eram rejeitados. Eles estavam no meio de uma sociedade totalmente hostil a eles, simplesmente por conta ou por causa da fé que eles proferiam. Só relembrando esse contexto, para então entendermos, e ao longo dos 2 últimos anos, eu tenho dito a vocês que nós também somos peregrinos numa terra que não é nossa e que não é o nosso destino final, e que nós estamos convivendo e nos relacionando com uma sociedade hostil à nossa fé, de várias maneiras. E aqui eu tenho colocado o problema político que envolve o país, as ideologias que dominaram esse país e a situação que envolve todos os cristãos verdadeiros nessa sociedade. E eu tenho apontado a vocês um tempo escatológico, dizendo a vocês que a qualquer momento a perseguição, tanto por parte do Estado, que por enquanto é sorrateira, é velada, fará também com que se deflagre uma perseguição social contra todo o cristão nessa nação. E no tempo posterior imediato, em toda a face da terra, eu tenho visto que estamos vivendo o início dos tempos escatológicos profetizados e escritos, registrados por Paulo em Tessalonicense e ditos pelo próprio Jesus em Mateus 24, Mateus 25. Nós estamos nos aproximando dessa era. Basta você dar uma olhada ao seu redor. Agora, a resposta à pergunta: como responder a uma sociedade hostil à nossa fé? Exatamente nesse trecho, nesse bloco em que estamos fazendo a exposição já há alguns domingos, desde que um domingo após o dia de Pentecostes, já são acho que 3 semanas, 3 domingos, contando com hoje, se não me engano 4. A resposta a essa pergunta nesse trecho, no modelo do ensinamento da Palavra de Deus, que feito por meio de Pedro, debaixo da inspiração do Espírito Santo, tendo como primeiros leitores e destinatários desse texto a igreja dispersa na Ásia Menor e, consequentemente, por ser palavra de Deus estendida até a nós, nós devemos responder a essa sociedade hostil à nossa fé, escolhendo sofrer por amor a Cristo. Um sofrimento que deve ser vivido e experimentado no modelo de Cristo, tendo a Cristo como referência. E em demandas bem pequenas ainda, nós estamos sendo desafiados a experimentar esse sofrimento por amor a Cristo, porque vivemos em uma sociedade hostil à nossa fé. Então, nos domingos atrás, nós pensamos isso, o sofrimento de Cristo como modelo, e como nós temos que escolher também isso, versículo 1 e 2, nós falamos
do tempo que nos resta, pensando a nossa medíocre existência e até pensando o tempo escatológico, quando Pedro nos desafia, debaixo de inspiração do Espírito Santo, para que não vivamos mais de acordo com as nossas paixões, com as paixões naturais dos homens pecadores, mas segundo a vontade de Deus. Especificamente no domingo passado, nós começamos a pensar aqui no versículo 3, quando Pedro afirma e diz: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Chega, basta o tempo em que vivemos, vivendo segundo as paixões dos homens, vivendo segundo os ditames dessa sociedade que odeia Deus, segundo a cultura vigente, aonde estamos vivendo. E quando eu digo cultura, envolve exatamente tudo: política, tecnologia, ciência, o mundo acadêmico, a arte, tudo que envolve a vida funcional dos seres humanos na sociedade em que nós estamos inseridos, e pensando até toda a humanidade, porque o mundo já se encontra globalizado, e o que se vive hoje é um globalismo, atenção para o ismo no final. Dessa maneira, nós vivíamos de maneira dissoluta, entregues ao pecado de todas as maneiras, quando não conhecíamos ainda Jesus. Vocês se lembram que os judeus, eles dividem os povos assim: o povo da aliança e os gentios. Então nós não estávamos debaixo da aliança de Deus, nós éramos gentios e não conhecíamos a Deus, não conhecíamos o pacto de Deus, não conhecíamos a Cristo, não tínhamos aliança com Deus por meio de Cristo. Então nós poderíamos ser perfeitamente contados como gentios, nessa perspectiva de divisão: o povo que está na aliança e o povo que está fora da aliança, os gentios. Então, num tempo que nós não conhecíamos Jesus, nós vivíamos segundo as paixões dos homens e não segundo a vontade de Deus. E a isso Pedro disse: já basta esse tempo que vocês viveram lá, já basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, tendo andado em concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Quando no domingo passado eu disse a vocês que se vocês pegarem cada uma dessas palavras, dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias, isso falava de o culto pagão prestado pelos gentios no Império Romano, e todas essas coisas, como por exemplo licenciosidade, dissoluções aqui, as concupiscências, as borracheiras e todos esses termos têm a ver com uma vida de imoralidade, uma vida indecente, principalmente na área da sexualidade. Tudo isso em culto, em adoração aos deuses pagãos greco-romanos do tempo e na sociedade em que esses primeiros cristãos destinatários desse texto de Pedro se encontravam. Mas eu disse para vocês no domingo passado também que mesmo pessoas que não estejam de forma ritualística fazendo isso em honra aos falsos deuses, aos deuses do paganismo, em forma cultica, litúrgica, como era feito nesse império, e que em algum momento os crentes da igreja de Pedro participaram disso também, inclusive judeus que estavam dispersos nessa terra, que foram adquirindo esse tipo de cultura e vivendo esse tipo de pecado, associado também à parte dos gentios que formam essa comunidade de Pedro, faziam isso de forma litúrgica, cultual, a deuses
pagãos da vida da sociedade greco-romana, como por exemplo ao deus grego chamado Dionísio, também conhecido como deus Baco, daí que vem a palavra bacanal, que era um deus que exigia cultos que fossem oferecidos a ele, feito em homenagem a ele, orgias regrado por embriaguez, por bebedices, embriaguez, imoral, desrespeitosa e com práticas de orgias sexuais. Dessa maneira era que se honrava Dionísio, o deus também conhecido como Baco, daí que vem a palavra bacanal. Ele era conhecido como o deus do vinho e das orgias, e era adorado dessa forma. Quando eu disse para vocês da minha pesquisa sobre a história da pornografia, da imoralidade sexual, da deturpação da sexualidade humana, e quando eu vi isso desde a antiguidade em adoração cultica a deuses, e ao contextualizar isso com a nossa realidade, eu coloquei em equivalência. Mesmo que se não vá a um templo de deuses pagãos da antiguidade, falsos deuses, e faça isso coletivamente, de forma litúrgica, essas práticas e esses comportamentos têm uma direção idólatra de adoração a essas entidades espirituais chamadas de deuses no mundo antigo. Mas mesmo que essas práticas sejam práticas isoladas, como eu disse no domingo passado, práticas isoladas de imoralidades, de licenciosidade, de bebedeiras, de tudo isso é visto por Deus como detestáveis idolatrias. Porque toda prática de imoralidade viciosa, toda prática de vício em torno de bebedice ou qualquer outro tipo de drogas, lícitas ou ilícitas, isso é considerado na Bíblia como idolatria, como um problema de adoração. Essas coisas e essas práticas vão cumprir um papel de Deus funcional, que tenta completar essas pessoas que vivem a sua vida nessa direção, que tentam achar paz, alegria, felicidade, autorrealização, comemoração, alívio de sofrimento, desestressar e outros termos que se usa em torno da imoralidade sexual, em torno das bebedeiras, em torno das práticas dos vícios. Isso, segundo a ótica de Deus, são detestáveis idolatrias. E mesmo que essas pessoas não estejam, repito, fazendo isso de forma litúrgica num templo pagão, é um problema de adoração, portanto idolatria, porque deuses funcionais que supostamente trazem alívio e alegria para as pessoas que praticam, estão ali funcionando nessa atividade. Uma atividade permanente, viciosa, imoral, desrespeitosa, agressiva aos olhos de Deus. Vocês devem se lembrar do primeiro e do segundo mandamento, que tem a ver justamente com não ter outros deuses e não construir para si imagens de idolatria e se dobrar diante dessas imagens, ser dominados por elas, viver segundo elas. Dessa maneira, mesmo que indivíduos, repito, não façam isso liturgicamente em um templo pagão, tais comportamentos são abomináveis aos olhos de Deus. Não é só que não são aceitáveis, é que são abomináveis aos olhos de Deus. Deus odeia tais comportamentos. Deus detesta tais comportamentos. E como disse o apóstolo Pedro, ele é aquele que tem o poder há de vir julgar vivos e mortos por conta de tais comportamentos. Agora Pedro transmite um imperativo,
uma palavra de ordem clara dizendo: basta, basta esse tempo na vida de vocês. Agora a história é outra. Vocês estavam mortos, o evangelho foi pregado a vocês, justamente para consertar a vida de vocês, para tirar vocês de toda essa situação e para tirar vocês das paixões dos homens, para viverem segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Eu fico imaginando crentes que têm a Bíblia, homens e mulheres que dominicalmente escutam a palavra de Deus, que têm acesso à palavra de Deus querendo ou não querendo, até quando estão vendo coisas inúteis na internet, fazendo um processo que a própria ciência, tão endeusada por muitos, tem chamado de um processo de apodrecimento do cérebro, que é essa coisa de ficar navegando em internet, em celular, em barra de rolagem, vendo coisas sem nenhum conteúdo, ou coisas de conteúdo totalmente inútil, se auto-emburrecendo, apodrecendo o próprio cérebro. Até nesse tipo de prática, querendo ou não, numa dessas rolagens, vai aparecer alguém pregando a palavra de Deus. Agora eu fico imaginando essas pessoas com todo esse acesso a palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, à exposição da palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus, à leitura da palavra de Deus, insistindo em viver uma vida como se fosse um gentio, como se não fosse filho da aliança, como se não tivesse pacto com Deus, como se nunca tivesse recebido a Jesus como Salvador, não soubesse quem é Ele e não se importasse com Ele. Como isso pode ser possível? Como isso pode ser possível? Mas o pior é que é. Mas o apóstolo Pedro, debaixo de inspiração do Espírito Santo, nos deu a palavra de Deus dizendo: basta, já chega dessa condição. Saia disso. Quando você não conhecia a Jesus, você vivia assim. Mas agora basta, você não é mais um gentio. Você não é mais um pagão, você não anda mais após outros deuses. Basta, você não pode mais viver segundo as paixões dos homens. Você precisa aderir de uma vez por todas à vontade de Deus. É essa a sua condição agora, e Deus não vai aceitar nada menos do que isso. Esse tipo de atitude, um rompimento definitivamente com as detestáveis idolatrias, para viver segundo a vontade de Deus. Para viver segundo a vontade de Deus. Versículo 4: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles aos mesmos excessos de devassidão. Aquela sociedade que é hostil à fé da comunidade de Pedro, agora estão difamando, inventando mentiras e calúnias contra aqueles que agora não são mais gentios, aqueles que abandonaram as paixões dos homens, aqueles que deixaram as detestáveis idolatrias para servir ao crucificado. Ora, eles já eram rejeitados porque era um escândalo seguir o homem que foi crucificado em Jerusalém. Já era uma loucura isso. E eles pararam de cultuar aos deuses do Império Grego-Romano. Eles não servem mais esses deuses. Eles agora têm uma outra vida de adoração. E agora essa sociedade hostil à fé daquele povo começou a difamar aquele povo, dizendo que uma das principais acusações que pesava sobre o cristianismo nos tempos primitivos do cristianismo aos quais esses primeiros leitores estão, era: eles são ateus.
eles são ateus. Por que eles são ateus? Porque eles não prestam culto aos nossos deuses. Eles não adoram mais aos deuses. Eles são ateus. Isso aqui é uma acusação, isso aqui é uma difamação, isso aqui é uma calúnia, e tudo porque agora eles não praticam mais a mesma coisa que aquela sociedade. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles o mesmo excesso e devassidão. Eles estranham, mas por que esse povo, eles não vão prestar culto a Dionísio e a Baco? Por que eles não vão prestar culto aos nossos deuses? Por que eles não estão frequentando as nossas bebedeiras? Por que eles não estão frequentando a nossa imoralidade sexual? Por que eles não estão praticando isso mais? Aí alguém diz, porque eles se tornaram ateus. Eles são ateus agora. Ora, mas eles não são ateus. Eles agora conheceram ao Deus, ao único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, seu Filho, e agora eles vivem segundo a eficácia do trabalho do Espírito Consolador que opera na vida deles, para que eles sirvam ao único Deus verdadeiro, para que eles sirvam e adorem a Jesus Cristo. Mas a difamação é, eles são ateus. Eles não cultuam a Deus. E a nossa cidade, o nosso império, a nossa sociedade vai sofrer a ira dos nossos deuses por conta desses ateus que estão no meio deles, que não os estão cultuando. E a difamação corria solta. Isso era preocupante, fora do contexto de Pedro. Já a perseguição imperial em alguns setores do império. O Império Romano colocava espiões para ficar monitorando a vida dos cristãos. E os cristãos não tinham liberdade de culto em algumas regiões do Império Romano. Não é o caso da comunidade de Pedro. Eu só estou dizendo para vocês o nível dessa difamação. O nível dessa difamação. Então esses espiões, eles ficavam monitorando os crentes que não tinham liberdade de culto, e os crentes adoravam em ambientes fechados, sem acesso a ninguém. E esses espiões naturalmente iam ficar à espreita. E tem um relato histórico, em documento histórico, que um desses espiões, ele ficava meio que tentando brechar o culto cristão, olhar por uma brecha, e ele ficava supondo o que estava acontecendo ali, com o modelo de cultuar deles. Ele ficava supondo o que estava acontecendo ali, mediante as palavras litúrgicas proferidas de forma comum no culto pelos cristãos, e principalmente na Eucaristia. E ele fez o relato dele do que estava acontecendo no culto cristão secreto, escondido. Olha, eles pegam uma bacia com farinha muito grande, eles colocam um bebê que foi escolhido aleatoriamente, um dos bebês deles, colocam embaixo dessa farinha, e então alguém de olhos fechados vai fazer um processo de esfaqueamento com o bebê lá, para não saber que está esfaqueando, quem sabe o próprio filho. E depois há uma palavra de comando dizendo: agora comamos da carne e bebamos do sangue do filho. Eles escutavam as palavras litúrgicas da mesa do Senhor, da Eucaristia, e fazia toda essa suposição, pensando os cultos pagãos que eles tinham costume de praticar. E eles diziam: os cristãos estão fazendo isso. Relatório histórico de um desses espiões. E o que acontece? Lá pelas tantas, aquilo que nós fazemos no culto, para quem pensa que a ICCR inventou isso, ou copiou do catolicismo romano, era uma prática cultica do cristianismo primitivo, o nosso momento muito agradável do abraço da paz.
do abraço da paz. E nós fazemos isso, e os cristãos primitivos faziam isso enquanto cantavam, e eles saíam fazendo o abraço da paz, tudo ali no momento eucarístico. E aí veio o relatório do espião para o governo romano dizendo: lá pelas tantas eles amarram um cachorro no candelabro, esse cachorro é espancado e o mesmo sai correndo e apaga todas as luzes, e naquele momento ninguém é de ninguém. Eles supunham que estava acontecendo um movimento de imoralidade, um momento de orgia no culto cristão por conta do abraço da paz no culto. E esse relatório chegou para o Império Romano, que era isso que os cristãos faziam. Eles estão fazendo diferente de nós, em nome de outro Deus, às escondidas. Como é que é o nome disso? Difamação. Porque eles não estavam praticando a mesma coisa que eles, junto com eles, aos seus deuses. Então eles criavam, supunham, inventavam histórias, e isso corresponde à difamação. Tudo por quê? Porque os cristãos não participavam da mesma vida que eles. Mas fora dessa questão cultica, esses cristãos não eram reconhecidos como beberrões. Eles não eram reconhecidos como imorais em sua sexualidade. Eles não viviam dissoluções, eles não viviam borracheiras, eles não viviam orgias, eles não viviam bebedices, portanto, detestáveis idolatrias, eles não praticavam isso. E com isso, aquela sociedade difamavam esses cristãos, difamavam. Agora, você não percebeu ainda, mas aqueles vídeos que você vê lá na internet, seja na barra de rolagem do Facebook ou do Instagram ou de qualquer outra rede social, mídia social, que você manda um para o outro, coloca nos grupos, achando engraçado as esquisitices que se está praticando no mundo gospel e no evangelicalismo pós-moderno, coisas absurdas, confusas, que muitas delas não tem nada que se pareça com aquilo na Bíblia, e que você compartilha achando engraçado. Deixa eu falar uma coisa: quando você passa na rua com a tua Bíblia, ou quando alguém passa na calçada da tua casa, você está em culto doméstico, ou quando passa na porta dessa igreja, a ideia dessa sociedade é que é aquilo ali que nós vivemos. É aquilo ali que nós vivemos. É aquelas loucuras que vocês acham engraçado e que vocês compartilham. É aquilo ali que nós vivemos. No entendimento dessa sociedade. Por que eu não aceito jamais ser um pastor midiático que vive de treta com outros pastores? Mesmo que sejam falsos pastores, mesmo que sejam pastores de uma teologia muito esquisita, de uma prática cristã muito esquisita, alheia à palavra de Deus. Porque para o mundo que está assistindo isso, para a sociedade que oscila a nossa fé, eles não entendem de fato o que é ser cristão à luz da Bíblia, no modelo da Bíblia, segundo a Bíblia, e o que é seitas no cristianismo. Eles não entendem. Eles simplesmente não entendem. Estamos todos no mesmo balaio de gatos, se você conhece essa expressão. Para a sociedade que nos julga, estamos todos no mesmo balaio de gato. Aqueles que são mais famosos, imediatamente nós somos associados a eles. Os grandes líderes das seitas grandes que estão em maior evidência, Universal, Mundial, Internacional e outros alvos,
Eles não têm discernimento. Eles não sabem que você não é de uma seita no cristianismo, que você é um cristão que vive segundo a palavra de Deus. Eles não entendem isso. De tal maneira que a coisa mais esquisita do mundo, até para o próprio evangélico do nosso tempo, quando eles se deparam com uma igreja bíblica, histórica, é a coisa mais esquisita do mundo para eles. Agora volta para cá. Essa sociedade hostil à nossa fé se utiliza desses meios para nos difamar, para difamar o cristianismo verdadeiro, para difamar o cristão verdadeiro, para trazer coisas. Mas não é só isso. A esculhambação deles a nós é justamente porque nós não fazemos as mesmas coisas que eles. Nós não praticamos as mesmas coisas que eles. Então, essa difamação é grande. Vocês não perceberam isso? Mas olha só, hoje para a Justiça Federal Brasileira, pastores de verdades, são ditadores, opressores de suas comunidades. Tramitou, e eu não sei se já foi votada e aprovada, mas uma lei pelo ministro Fachin, proibindo os pastores de orientar as suas igrejas quanto ao posicionamento político eleitoral. Proibindo. Lei do Supremo Tribunal Federal, eu não sei se isso já foi votado e aprovado, mas tramitava pelo ministro Fachin, proibindo os pastores de se posicionarem politicamente na política eleitoral e instruírem, direcionarem as suas igrejas sobre o voto eleitoral. E a alegação é que esses pastores são ditadores e opressores de fiéis inocentes na igreja. Isso é uma difamação do Estado contra a igreja que está no Estado. Uma coisa é eu ser pastor. E preste atenção o que é pastorado bíblico, pelo amor de Deus. Um pastorado verdadeiramente bíblico é a representação humana da autoridade de Deus na igreja. Por isso que quando você vai se tornar membro dessa igreja, por exemplo, nós dizemos: você promete ser fiel, submisso, obediente à autoridade espiritual da igreja, enquanto essa autoridade espiritual for fiel à Escritura Sagrada. Escritura essa que você é bem instruído para ter a capacidade de julgar essa autoridade espiritual. E aqui, particularmente, a minha igreja local, onde eu sou pastor, eu lhes digo de tempos em tempos, eu espero com toda a sinceridade do meu coração que vocês sejam capazes de me amar o suficientemente para quando, se eu vier a fazer isso, que Deus me livre, eu dar um passo errado, contrário à palavra de Deus, você me ame o suficiente para abrir a Escritura que eu te ensinei e me repreender em amor, em submissão, respeito e honra. Me repreender e dizer: pastor, eu quero conversar com o Senhor sobre a palavra de Deus. Ela está dizendo assim e eu estou vendo o Senhor fazendo assim. No rito de recebimento de membros nós dizemos: vocês prometem ser fiéis e obedientes enquanto esses pastores, enquanto esses líderes forem fiéis à palavra de Deus. Fora da fidelidade da palavra de Deus, vocês não me devem nenhuma obediência, e eu deixei de representar a autoridade espiritual de Deus aqui para a igreja. Deixei. E eu espero que vocês me amem o suficiente para me repreender e trazer de volta para o caminho. Mas fora disso,
É prerrogativa pastoral guiar as suas ovelhas integralmente. Eu fico pensando que pessoas que acham que ser cristão é frequentar a igreja, mas não ter nenhum tipo de relacionamento com a liderança espiritual, não dar nenhum espaço de direção da sua vida, não consultar para nada, não escutar o conselho, não querer saber de instrução. Não, quem faz isso são os gentios. Eles vivem para onde aponta o nariz, segundo o que querem fazer e viver. Eles não estão preocupados com Deus, com a palavra de Deus e com a vida cristã testemunhal no mundo. E eles se acham autossuficientes. E aqueles que Deus capacitou, chamou, vocacionou, ensinou e impetrou a autoridade do ensino, da direção, da condução, da liderança, em amor, em serviço no modelo de Cristo. Não preciso deles. Eu faço segundo o que parece bem aos meus olhos. E aqueles infelizes, rebelados contra Deus, que vivem fora da igreja, pregando contra a igreja, ensinando contra a igreja, que são anti-eclesiais, anticlericais, antilitúrgicos, que querem fazer um culto a Deus que da forma que os agrada, como se Deus recebesse isso, sem direção, sem nada. Esses também acusam e diz, difamam e diz, são opressores. Difamam os cristãos verdadeiros que entendem essa direção espiritual que Deus deu à igreja e à sua liderança. Eles dizem, não, você é um pobre, um oprimido, você não tem liberdade, você é massa de manobra, você é brinquedinho dos pastores, peteca, que ele te joga para onde quer e te joga de volta. Tudo isso é difamação contra a igreja do Senhor, contra o cristianismo verdadeiro, porque nós não vivemos segundo esses libertinos, esses que vivem licenciosamente. E sem falar aqui a camada relacional mais embaixo, no dia a dia da sociedade. Cara, não chama esse crente não, esse cara é chato. Fica perto dele não. Ele não gosta do que a gente gosta. Ele não pratica o que a gente pratica. Ele não pensa como a gente pensa. Uma vez eu saí da minha casa já num período noturno para ir em socorro a um casal que estava em crise. E chegando lá eu fui tentar entender a natureza do conflito naquela noite. E a esposa resumiu tudo para mim e disse: o grande problema aqui, pastor, é que eu não penso igual ao meu marido. E ele quer que eu pense igual a ele. E eu nunca, jamais vou pensar igual a ele. Não agora. Não sei, lá mais para frente, mas eu não vou pensar igual a ele. Eu não penso igual a ele, não vou pensar igual a ele. Esse é o problema, ele quer me obrigar a pensar igual a ele. Só que me faz entender melhor o que é pensar igual ao seu marido. O que é pensar igual ao seu marido? Não, porque aqui em casa ele quer que a gente viva segundo a Bíblia. Ele quer que a gente tenha tempos de oração. Ele quer que a gente tenha culto doméstico. Ele não admite que nós não estejamos na igreja no domingo sem nenhum motivo para faltar. Toda a situação aqui de casa, decisões a serem tomadas, seja no campo financeiro, seja no campo relacional, ele diz: espere, não vamos fazer ainda, vamos consultar o Senhor, vamos tirar um tempo de oração, deixa eu consultar a Bíblia para nós não tomarmos decisões erradas que vai atingir a santidade de Deus.
Tudo para esse cara é Deus, 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 Bíblia, Deus, Bíblia, Deus. Vamos sair, vamos para onde? Não, esse local nós não vamos, o que se pratica ali não agrada a Deus, eu não quero ir ali, não é agradável para o cristão. Vamos em tal festa, não, essa festa não é coisa de cristão, tem um quê de paganismo, nós não devemos estar ali. Vamos não sei para onde? Não, peraí, vamos fazer isso aqui, mas para quê? Nós não temos necessidade disso. Não, porque eu queria, não, mas você quer desonrar a Deus, não vamos trazer isso para dentro de casa. Eu não suporto, pastor, eu não vou pensar igual, eu não penso igual a ele. E interessante é que essa esposa praticamente nasceu e cresceu na igreja e era batizada segundo a confissão cristã, em comunhão com a mesa do Senhor, dizendo que o pensamento do marido era diferente do pensamento dela. Em que sentido? O marido é cristão, eu não quero viver assim. E ela chamou a vida cristã de um pensamento dele. E deflagrou-se a crise, porque ela não chegou do trabalho no horário e não respondia os telefonemas e foi localizada numa festa mundana com as amigas de trabalho, chegando altas horas em casa. E ele foi confrontá-la sobre aquilo. Essa era o grande conflito daquela noite. Não, eu não quero pensar igual aos gentios. E da mesma forma os gentios não querem pensar igual aos cristãos. E o apóstolo Paulo diz: já chega. Vocês viveram um tempo assim, agora vocês vão viver segundo Deus. Então, os gentios, essa sociedade que é hostil à fé cristã, ela vai difamar vocês, porque vocês não praticam as mesmas coisas que ele. Não praticam o quê? Os seus excessos e devassidão. Uma vida irresponsável, uma vida sem Deus, uma vida sem temor ao Senhor, uma vida sem espiritualidade, uma vida sem adoração a Deus, uma vida mergulhada em pecado, regido pelo pecado. Eu compro movido pelo pecado, eu vendo movido pelo pecado, eu troco movido pelo pecado, eu frequento onde há liberdade para pecar, eu não quero estar onde o pecado é repreendido, eu não quero saber de estar perto de quem repreende o pecado, eu não quero ser guiado em santidade, eu quero viver a minha vida em pecado. Esse é o pensamento mundano, o pensamento daqueles que não têm aliança com Deus. E por você não viver assim, você será difamado. Você será difamado simplesmente por não viver segundo os excessos e devassidões. Excesso no falar, excesso no beber, excesso no comer, excesso no se relacionar, excesso no entretenimento, excesso no lazer, excesso no descanso. Excessos aqui são pecados que ultrapassou o limite da tolerância do erro do alvo, mas a vida vivida em pecados. Não, vocês não são mais assim, já basta, já chega, já basta, já chega. No outro trecho o apóstolo Pedro está dizendo: se eles vão acusar vocês, isso aqui já foi pregado, que acusem falsamente, que o que a sociedade hostil à fé de vocês tiver a dizer sobre vocês seja difamação e não verdade, porque vocês estão participando da mesma coisa. Vocês estão enfiados numa igreja, mas têm o mesmo pensamento miserável, marxista, cultural. O mesmo pensamento esquerdista de oposição a tudo que se chame divino, tudo que se chame decência, tudo que se chame adoração a Deus, tudo que se chame verdadeiro amor ao próximo. Continua-se com o mesmo pensamento. Não que eles nos difamem. Qual é a difamação que essa igreja e eu sofremos no decorrer de toda a pandemia?
vocês são negacionistas. Negacionista porque eu só estou pedindo dados científicos que comprovem esse protocolo. Eu tô negando o quê? Tem gente morrendo do meu lado, tem amigos queridos morrendo. Eu também peguei Covid. Eu estou negando o quê? Eu não estou negando o fenômeno. Eu não estou negando a pandemia. Eu só estou pedindo inteligentemente dados científicos mais precisos para eu poder entrar nesse protocolo, nessa forma de viver. Eu estou negando o quê? Eu só estou sendo inteligente. Você é culpado, o vírus está se mutando, uma nova cepa está chegando, é culpa sua. Cadê a sua empatia? Eu vivo 30 anos da minha vida para cuidar de pessoas em suas desgraças, pessoas que não são da minha família, não são meus amigos, a grande maioria estranhos, e você vem dizer que eu não tenho empatia? Você vem dizer que eu não amo pessoas? Porque eu estou pedindo dados científicos que me convençam que esse veneno para ser inserido em ratos de laboratório serve para alguma coisa, antes que eu enfie isso na minha veia, na veia da minha família e da minha igreja. O que eu estou fazendo é um questionamento inteligente para proteger a mim mesmo, a minha família, a minha igreja das desgraças que estão acontecendo, enxurradas de abortos espontâneos o tempo todo, gente nascendo deformado com problema neural esquisito, jovem atleta de 18, 20 anos morrendo de infarto fulminante, trombose, não sei o que pulmonar e todas essas coisas, derrame vascular, AVC de todo jeito, tem gente jovem sem nenhum problema de saúde. Era só isso que eu estava querendo proteger a minha igreja, o povo de Deus. Eu estou negando o quê? Falta de amor, eu não querer que o meu povo seja envenenado. Isso é falta de amor? Isso é difamação contra cristãos verdadeiros, que pensam segundo a palavra de Deus, que pensam segundo Deus, que vivem de fato uma vida resoluta, uma vida de amor a Cristo, de obediência e testemunhal do Deus que ainda governa esse mundo. Isso é difamação. Até outro dia ainda me chamavam de pastor irresponsável, nazista, não sei o que, bolsominho, bolsonarista, não sei o que, simplesmente porque eu abri a minha igreja, segundo as leis e os protocolos ditados naquela época. Você é muito irresponsável, você também é um nazista, o Satanás. Principalmente os demônios que querem colocar para o outro aquilo que são eles que são. Gente sem empatia, sem amor, gente exterminando gente. A Fiocruz já publicou o estudo dela sobre a vacina. E veja se eu estava errado. Veja se eu estou errado no que eu estou falando agora. As principais agências de ciência do mundo já publicaram seus estudos sobre esse veneno, que o Brasil até hoje quer obrigar os nossos bebês a receber em suas veias. E eu sou difamado, e você é difamado por não compactuar com isso, por não praticar isso, porque nós estamos numa sociedade hostil à nossa fé, que vão nos difamar porque nós não praticamos a mesma coisa que eles, que vão nos difamar porque nós não praticamos a mesma coisa que eles, o mesmo desespero, a mesma loucura, a mesma falta de inteligência, de raciocínio, a mesma falta de senso de julgamento equilibrado que está acontecendo ao redor.
E olha que eu não estou gastando nem teologia, eu estou gastando filosofia, que é a mãe de todas as ciências na crença deles, portanto mãe também da medicina. Eu estou só sendo filosófico. Eu estou fazendo o quê? Estou questionando, pedindo respostas, para que faça sentido. Eu estou sendo iluminista, eu estou julgando isso aqui puramente com o meu raciocínio. Não estou nem sendo teólogo. Ora, uma vacina para ser 75% eficaz para combater doenças do passado, levou-se 30 anos. Como é que vai se preparar uma vacina para um mal que não se sabe o que é, nem a dimensão? Não disseram o que é, até hoje não disseram que desgraça que é Covid-19. Como se diz o que é tuberculose, como se diz o que é sarampo, como se diz o que é HIV, nunca disseram até hoje. Se não sabem, como é que em um ano eles vão produzir algo que me proteja do que eles não sabem o que é? Eu estou julgando puramente com o meu raciocínio, mas a difamação vem. Você é negacionista, você não tem empatia. A igreja cristã é rebelde à saúde e o bem-estar das pessoas. Difamação, porque não vivemos segundo o que eles vivem, não pensamos segundo o que eles pensam. Não nos dobramos diante de suas leis, que ferem a lei de Deus, que tentam quebrar, desmanchar, agredir a lei de Deus. Aí seremos difamados. Então que eles inventem mentiras, porque difamação é isso, você inventar mentiras sobre o outro e sair por aí propagando. E por último agora, está tendo um show de abertura de igrejas satânicas no país todo. Igrejas com o nome de Igreja de Satanás e Igreja Luciferiana. Há um negócio impressionante. E gente poderoso nas leis brasileiras já disseram: alguém tem que frear esses cristãos retrógrados, esses fanáticos religiosos, sem empatia, promotores de discurso de ódio, porque quando eles falam contra Satanás em suas igrejas, eles estão agredindo Deus da igreja de outros. Isso é discurso de ódio, isso é falta de empatia, isso é intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Se eu tivesse intolerância religiosa, mandar essa raça toda para o inferno e pronto. Eu não estava gastando a minha vida evangelizando e levando a verdade a eles. Difamação. Um outro criou com poder, alguém poderoso nas leis brasileiras, instruiu, deu consultoria, criou um sistema bem planejado para que essas igrejas movam processo contra toda e qualquer igreja que fale mal de Satanás e da igreja de Satanás e da igreja luciferiana. Mova processos contra pastores e igrejas que preguem contra, que falem qualquer coisa agressiva a Satanás. Não é à toa que um desses ilustres ministros, que já excedeu bastante o que se possa chamar de juiz e de ministro, fez um book dos mais elegantes possível, com a sua gloriosa capa preta, decorada de vermelho, e não é porque ele seja flamenguista, ele é até corintiano, em homenagem a nada mais, nada menos do que aos Exus. Perguntado sobre aquela decoração claramente religiosa em seu book de ditador do regime brasileiro,
Ele deu explicações lá pegando as cores do direito e não sei o que. O repórter inteligente falou: mas vem cá, essas não são cores de uma entidade específica da religião afrodescendente? Está lá, entrevista para todo mundo ver. Está lá, para todo mundo ver. Agora, a difamação é: esses cristãos, eles são cheios de discurso de ódio, eles não amam pessoas, eles não têm empatia, eles são nazistas, xenofóbicos, homofóbicos e tantos outros fóbicos do inferno que eles criaram, que são tudo que eles são, e eles agora estão impondo isso e dizendo: a igreja é isso aqui, a igreja é isso aqui. Uma sociedade hostil à nossa fé. E agora nós fazemos o quê? Escolhemos sofrer por amor a Jesus Cristo. Porque o nosso Salvador não passou nada mais, nada menos do que isso e outro tanto na sua vida terrena. E Ele sofreu todas essas coisas na carne para me salvar dos meus pecados e para me dar a condição de, o tempo que me resta nessa carne, nesse corpo, eu possa fazer a escolha de imitá-lo. A escolha de sofrer por amor a Ele, no modelo dele e para a glória dele. É essa a nossa posição, é esse o ensinamento de Pedro à sua comunidade da Ásia Menor, é essa a contextualização e aplicação para os nossos dias. É assim que nós devemos escolher viver. Versículo 5: os quais hão de prestar conta àqueles que aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Essas dissoluções, recapitulando o versículo 3, dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias, esses excessos e devassidões, no versículo 4, está a conclusão do versículo 5 dizendo: quem pratica essas coisas vai prestar contas àquele que tem o poder de julgar, que o fará, aquele que julga vivos e mortos. Mas sobre esse julgamento eu quero falar com vocês no domingo que vem, completando essa proibição de Pedro, esse basta de Pedro nesse tipo de comportamento e de vida, nos encorajando aqui a experimentar todas essas difamações e outras que eu não disse, que vocês agora ficarão ligados e com a percepção aguçada para ver as difamações que são feitas com relação à igreja cristã fiel à Escritura. E nós vamos ver a conclusão disso, porque disso, nos versículos 5 e 6. Mas isso no domingo que vem, nos permitindo Deus. Agora, curve a sua cabeça. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, aqui está o Teu povo, esse pequeno contingente que compõe o Teu povo. Não só esses presentes, mas aqueles que estão vendo ou verão essa mensagem por meio da transmissão na internet. Que o Senhor ache os seus corações, que o Senhor os encoraje a dar testemunho cristão, a escolher sofrer todas essas perseguições agora, por enquanto ainda sorrateiras e imperceptíveis para a maioria, mas quando a coisa ficar feia, Senhor, que esse Teu povo escolha sofrer por amor a Ti, no modelo de Ti mesmo. Faz com que os nossos olhos sejam abertos, que aquela vida passada não nos pertence mais, porque o julgamento de Deus é iminente sobre pessoas que praticam tais comportamentos de dissolução, de orgias, de detestáveis idolatrias, de excessos, de devassidões,
pessoas difamadoras da verdade do Senhor e da vivência daqueles que vivem a tua verdade por amor a ti. Que a tua boa mão nos guarde, não só a nós, mas a todo o teu povo, em todas as igrejas, em toda a face da terra. Amém e amém.